Salve, salve, bilionários. Prazer, me chamo Gabriel e venho convidá-lo para acompanhar a série Empreendendo do Zero. Uma série do canal Bora Pra Prática, a qual documenta a minha jornada empreendedora desde seu início, mostrando todos os nossos resultados, avanços e deslizes. Ficou interessado nesse conteúdo? Primeiro link da descrição. Até pensando nos políticos, tá? Imagine a seguinte questão, uma eleição, um estado minarquista, deu certo, mínimo, né? É aquele meme do estado mínimo, assim, falando, tô com fome, né? Aí você tem dois candidatos. Imagina que um candidato ele fale, olha, eu vou manter as coisas como estão, não vou aumentar o tamanho do estado e segurança, vamos prover, mas o resto aí, saúde, educação, tudo tá contigo. É por conta própria, tá? Mas também nosso imposto é baixinho. Aí tem outro candidato. Esse é o candidato A. Depois vocês botam aqui no chat. Tem outro candidato, candidato B. O B é um cara tipo Boulos. Vamos te dar tudo. Segurança, a gente vai te dar mais justiça, mais rápido, a gente vai te dar saúde, vai te dar educação de primeiro mundo. Todo mundo. Casa vai própria. Pagar a dívida de todo mundo. Tirar o nome do SPC. É muito bom essa. Vamos fazer tudo. E aí perguntam pra ele naturalmente, mas quem vai pagar por isso? Ele levanta a mão e fala, tributaremos os ricos. É o sonho, né? Imposto só sobre os outros. Não vai dar certo, mas essa é a promessa da eleição. Não é em quem vocês votariam, tá, gente? Quem vocês acham que vai ganhar? O candidato A, que é o cara que quer manter um estado pequeno, ou o candidato B, que é o cara que quer dar tudo de graça e por isso ele vai ser forçado a aumentar o tamanho do estado. É só pensar, toda eleição isso acontece. Que é a ideia do Roupa, quando ele fala sobre isso, né? Que ele defende lá a visão de que se deve haver um Estado, na opinião dele, ó, uma monarquia, a maneira antiga... É o menos pior. Seria menos pior do que a... Que ele tem mais responsabilidade, né? É, um Estado democrático, porque na democracia isso é um problema que vai acontecer. Ele tende a crescer. Aí esse cara, para cumprir o que ele prometeu... Ele vai aumentar imposto, só que só sobre os ricos nunca dá certo. O rico é quem menos é afetado, ele se protege, então pega a classe média, pega o pobre. Parafraseando uma amiga nossa, Renata Barreto, o rico pode ser tudo, menos burro. Pô. Ele ficou rico, pô. Então ele sabe mexer com dinheiro. Ou ele vai emitir mais dívida, o que é ótimo, ele tem mais poder para gastar agora, e a dívida que vai pagar é só um cara daqui a 30 anos, ele nem conhece quem vai pagar. Né? Ou ele vai criar mais dinheiro, e aí nós temos as notas que não valem nada aqui de dinheiro. O pessoal tá falando aqui, estão botando o B, que é o cara que ganharia, mas eles votariam no A, eles estão falando aqui. E pode ser, você pode até pensar assim, mas a população brasileira agora ela está educada, ela já passou por tanta tragédia que agora vai ganhar e coisa e tal. Não, mas tem um detalhe, tem uma frase, agora eu esqueci o autor que falou isso, mas é que na verdade a nossa sociedade ela é invadida todo ano por uma horda de bárbaros, né? E que a gente é obrigado a civilizar essas pessoas, são chamadas crianças, né? Você tem que educar esse pessoal. Então, mesmo que você tenha hoje um pessoal com capacidade de entender que não, vamos supor que a gente tivesse no Brasil o pessoal capacitado de entender que nada é de graça, não adianta tributar rico, vamos dar um jeito e coisa e tal. Amigo, é o que aconteceu nos Estados Unidos. A geração do George Washington ali manteve monarquia. O problema foi o depois. Aí chegou depois, aí começa a vir as outras gerações. O jovem é romântico, né? O jovem não passou por aquilo, ele não passou por aquela experiência de saber quanto é ruim um governo gerenciando o dinheiro. E aí, no final, pronto, né? Você chega na situação que você tem hoje, né? Tem até uma frase durante essa época da criação da Constituição Americana, que é uma conversa, não sei se foi inventada, mas ela é bem interessante. Assim que eles saíram da criação da Constituição, o Benjamin Franklin foi abordado por uma senhora e ela perguntou, né? Isso aqui é uma república ou é uma democracia? Sendo que não são coisas que não dá para ter ao mesmo tempo, né? Nós somos uma república democrática. A Coreia do Norte também se diz uma república democrática, né? Mas em todo caso, ela perguntou para ele isso e ele disse, nós somos uma república, se vocês conseguirem mantê-la. Então, a visão deles lá atrás também era uma visão muito diferente da visão de hoje, né? E aqui, não tô atacando a democracia, não me denunciem pro STF. Eu só tô falando... Alexandre de Moraes, atenção. Que há essa questão, é indiscutível que tem esse problema que é um extremo estímulo de curto prazo. Né? E se você pensa muito no curto prazo, você acaba abrindo mão do longo prazo, e o pensamento de longo prazo é aquele que traz mais retorno
no final das contas. Por isso que o Bruno gosta dessa visão da monarquia. Eu lembro quando ele... Qual foi o livro que fez? É esse, a Democracia, o Deus que Falhou. Exatamente. Aí ele chegou em casa e falou... Aquele "Nossa, livro é... É ótimo isso, é também, monarquia que tem que ser, porque o cara... Não falei que é monarquia. Aí vão falar que eu sou monarquista. Pior que não é. Já fizemos um episódio sobre monarquia Sim, aqui com com o Bruno o Bruno. Garchagin, mas eu também não sou monarquista. A minha visão, e o Peter vai discordar dela naturalmente, né? E vocês aqui, pelo visto, também vão discordar, mas eu enxergo o Estado, e talvez eu esteja errado no futuro por conta de evolução tecnológica, mas hoje eu vejo o Estado como um cara acima do peso, que ele vai ter que se policiar sempre, né? Porque o normal é ele engordar e ter que fazer dieta o tempo todo. Só que essa dieta é difícil de ser feita por conta da questão do estímulo do político também. Isso. Porque esse exemplo que você deu É do sempre cenário público... gostoso comer mais, né? Não é nem isso. É pensando no político assim. A gente sabe que tem o político que, por ideologia, ele quer diminuir o Estado, que é quase ninguém. Por ideologia, ele quer aumentar, é o pessoal da esquerda, mas tem uns caras da direita também, tá? Tem. E tem o cara do centro que ele só liga pra aumentar o próprio poder. Então você pega o cara que quer aumentar o próprio poder, que é o centro, e o outro que por ideologia que é maior, eles são maioria. Então a tendência é o Estado vai crescer. E quando tenta diminuir, tem um monte de barreira pra fazer isso. Exatamente. Barreira no próprio Estado. O próprio Exatamente. Estado acaba tendo aquele negócio de... você vê a reforma da administração que não passou, né? Acabou que o pessoal falou, era simples, ninguém tinha nada contra ela, porque não afetava os funcionários da administração atual e não passou. Por quê? Por pressão do pessoal que é funcionário público. O pessoal tem uma força Muito enorme. grande, Eles com querem crescer o Estado, não tem jeito. E Peter, entrando agora, uma coisa que eu acho fantástica que você faz, cara, que são seus canais. Quantos canais são? Cara, eu perdi a conta já. Eu tenho 2 principais, tá? Vocês barram com um que não conhecia mais, assim, falam, nossa, De vez em quando acontece isso. Eu falei, caramba, eu tenho esse canal que eu parei lá atrás, caramba, comecei a fazer. Mas então, eu no início, quando eu comecei com esse canal, eu tenho 2 principais, que é o Visão Libertária e o OneCapsule, né? O Visão Libertária é um projeto nosso distribuído e coisa e tal, e o OneCapsule Esse é fantástico. que eu dou as notícias lá, que é mais simplesinho e coisa e tal. Mas, na verdade, originalmente era só o Visão Libertária. Era um canal só. A minha ideia era que o YouTube, quanto mais você concentrar a sua produção num lugar só, melhor, Sim. porque vai crescer mais. Então é melhor concentrar tudo ali. Só que aí eu comecei a sofrer strike. E no YouTube isso é um negócio meio complicado. Aí você começa a pensar, não, peraí, eu tenho que ter um outro canal para, se esse daqui sumir, coisa e tal, ter algum problema, ter uma forma de contornar, né? E aí pronto, foi uma ida sem volta para mim. Você começou a fazer canal. Que loucura. Eu tenho esses 2 grandes, e aí tenho mais o Safe Source, que tem aí uns 50 mil inscritos, e aí tem mais um monte pequenininho e coisa e tal, mas que tem muito engajamento. É legal, o pessoal acompanha os canais todos, aí o pessoal fica maluco com meus canais todos. Só para o pessoal entender, quantos vídeos você produz por dia? Quando eu digo você, os canais A em equipe si. toda, né? Uns 12 vídeos por dia. 12 Hoje tá vídeos 12 por vídeos dia. O Bruno fica encantado com isso, por isso que ele tá perguntando. Porque, gente, produzir conteúdo é muito difícil. A gente sofre, vocês sempre ficam pedindo, né? Ai, faz os sócios 2 vezes por semana e tal. E pra gente é muito complicado, porque não é só vir aqui e sentar. Tem que ter uma pauta, tem que ter um tema, né? E a gente fala sobre temas específicos também. A gente tem foco no convidado também, mas é sempre o tema que importa mais. Só que o ponto que eu acho fantástico é que, vocês sabem disso, quem acompanha a gente trabalha pra caramba. E a gente não produz tanto conteúdo quanto você consegue produzir, sendo que o Visão Libertária tem uma forma muito particular de funcionar que eu queria que você explicasse. Porque você remunera o pessoal, mas vocês nem conhecem eles. É de fato um canal que ele tá descentralizado, ele não depende mais de você hoje como pessoa para produzir o conteúdo. Exatamente. E, aliás, eu já estou pensando em aumentar o número de vídeos do Visão Libertária, porque o pessoal tem produzido muito vídeo. Porque eu tá estou pouco, né, segurando, eu tô ficando com um backlog de vídeos para lançar. Já tem um monte lá, uns 50 pronto para eu lançar. Meu Deus! Que isso? Tá no não listado lá, é só botar para público, né? E, enfim.